Bem, pessoal, eu vou ler isso aqui eu já falei para vocês reiteradas vezes, mas é interessante que a gente faça essa reflexão para a gente entender bem a resolução dos exercícios, tá bom? Então vamos lá. Isso aqui foi um trecho retirado da norma, tá? Então, ó, tá aqui, ó. Por razões de economia, é usual estabelecer como provável uma demanda simultânea de água menor do que a máxima possível. Essa demanda simultânea pode ser estimada tanto pela aplicação da teoria das probabilidades, como a partir da experiência acumulada na observação de instalações similares. O método do peso relativo, usado nesse anexo, se enquadra no segundo caso. Então, esse é um trecho retirado aí da norma, tá? Só para aqueles que ainda não têm assim, conhecimento sobre instalações hidráulicas e instalações elétricas, tá? Parte do dimensionamento está relacionado com esse tipo de conhecimento, tá? Então, percebam que é, sempre tem aí informações estatísticas que vão trazer aí esse norte para que a gente dimensione uma coisa sem estar utilizando aí do superdimensionamento. Então, na elétrica a gente fala de demanda, né? Então a gente utiliza de certas nomenclaturas para que a gente acabe utilizando uma coisa muito próxima daquilo que realmente necessita. Na elétrica, por exemplo, a gente coloca, né, um monte de tomadas, né, mas essas tomadas elas não são utilizadas simultaneamente. Mas aí a gente utiliza, né, de critérios aí também para diminuir, né, para fazer com que realmente a gente tenha uma condição de não superdimensionar aí a questão dos equipamentos, né? Então, os pesos relativos são estabelecidos empiricamente em função da vazão de projeto. A quantidade de cada tipo de peça de utilização alimentada pela tubulação, que está sendo dimensionada, é multiplicada pelos correspondentes pesos relativos e a soma dos valores obtidos nas multiplicações de todos os tipos de peças de utilização constitui a somatória total dos pesos. Esses pesos, por sua vez, têm relação direta com os diâmetros mínimos necessários para o funcionamento das peças. Assim, o somatório dos pesos está diretamente associado ao diâmetro a ser utilizado conforme ábaco. Então, nós temos aqui uma tabelinha da norma, tá? Onde a gente tem aqui essas duas colunas aqui informando o aparelho e o tipo de peça de utilização, tá? E essas duas colunas aqui trazendo duas informações que são bastante úteis para a gente ter o critério de dimensionamento. Aqui pela vazão de projeto requerida pela peça de utilização e aqui o peso relativo associado à peça de utilização pelo consumo provável, tá? Então, são informações que a gente vai precisar aí para definir o critério de dimensionamento, tá? O dimensionamento dos ramais, tá? Para atender os pontos de utilização, por razões econômicas, deve ser feito trecho a trecho. Para calcular o diâmetro dos ramais, apresente-se a seguir um seguinte roteiro, tá? Inicialmente, obtém-se os pesos relativos dos pontos de utilização, isso individualmente, somam-se os pesos das peças e obtém-se os pesos nos trechos correspondentes, e depois utiliza-se de ábaco simplificado, no caso de pequenas instalações, ou normograma de pesos, vazões e diâmetros, no caso de construções verticais. Então, no caso de pequenas construções, é muito comum a gente utilizar, né, gráficozinhos como esse. Esse aqui é o da Tigre, muito conhecido, e esse aqui eu acho que é o da Manco, tá? Não tenho certeza agora, tá? Mas normalmente essas marcas elas têm
disponibilizam aí um gráficozinho como esse aqui. Então, somatório dos pesos, está aqui em ambos os casos, tá? Aqui em cima, na parte superior, e aqui, tá? Os diâmetros, tá? Roscável, saudável, sempre em milímetros, tá? E roscável, né? Aquela tubulação branquinha, né? Que é roscável, ela é em polegadas, tá? E no caso de construções verticais, então esse normalograma de pesos, ele é muito utilizado justamente para colunas de distribuição, tá? Então, ele traz a mesma metodologia, tá? Nós temos os pesos aqui, desse lado, no meio as vazões e depois o diâmetro. Então, dimensionamento de tubulações pelo máximo consumo provável. Para instalações que existem repetições de aparelhos sanitários, em possibilidade de uso simultâneo, podemos dimensionar pelo método do consumo máximo provável, utilizando a vazão máximo possível, aqui, tá? E a tabela de probabilidade de uso simultâneo, ou ainda em função do gráfico do percentual máximo provável de uso do sistema. Então, nós temos aqui essa segunda tabela, tá? De probabilidade de uso simultâneo, tá? Mas aí não se preocupe que a gente vai fazer por ambos os métodos, tá? Tanto pelo máximo provável, tá? Como pelo uso simultâneo, utilizando essa tabelinha aqui, tá? E a outra possibilidade também, né? De forma gráfica, utilizando essa outra terceira via aqui. Bom, o subramal a gente já tinha falado, né? Isso é tabelado, então de tal forma, essa tabela aqui, inclusive, está diferente da... outra hora eu mostro para vocês, eu disponibilizo para vocês a diferença, tá? De diâmetro interno, diâmetro nominal e diâmetro externo, tá? Só por curiosidade aí de vocês, se vocês quiserem fazer um dimensionamento mais preciso. Então vamos fazer o primeiro exemplo, tá? Dimensionar um ramal que alimenta um banheiro, tá? Com as seguintes peças: bacia sanitária com válvula de descarga, um lavatório, um bidê, uma banheira e um chuveiro com misturador. Então o que é que a gente vai fazer? Vai pegar aqui a nossa tabelinha, né? Extrai daqui da norma e vai pegar aqui os pesos relativos de cada equipamento, tá? Então, a gente vai localizando aqui, ó, bacia sanitária com válvula de descarga, com peso relativo aqui de 32, o lavatório, né, com peso de 0,3, o bidê com peso 0,1 e a banheira com peso 1. Ainda tem o chuveiro com peso 0,4. E aí a gente monta a tabelinha, né? Monta uma tabelinha, colocando aqui todos os equipamentos, extraindo aqui os pesos correspondentes a cada peça de utilização e faz o somatório total dos pesos, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai substituir naquela fórmulazinha já conhecida, então 0,3 vezes a raiz quadrada do somatório dos pesos. Então, a gente calculou aqui, deu 33,8, e aí a gente calcula o valor da vazão. Partindo deste valor, então a gente precisa calcular aí o diâmetro, tá? Então a gente pode utilizar aí deste ábaco ou daquele outro ábaco, tá? Tudo isso depende do entendimento seu do projeto. Então, se for uma residência, tá? Uma residência pequena, então você pode utilizar com tranquilidade aquela outra tabelinha da Tigre, tá? O gráficozinho da Tigre, ou você utiliza, né, para construções verticalizadas esse tipo aqui de nanograma, tá? Então a gente localiza aqui o 33, percebam que aqui é o 30, então você conta aqui, ó, 31, 32, 33, localiza aqui o ponto, e aí você tem aqui, ó, as informações que você precisa, ok? Aqui você vai ter
a vazão, o peso, a vazão e o diâmetro na parte de fora. Então, tá aqui, ó, diâmetro de 40 com a vazão provável de, aqui tem o 1, né? 1 e aqui o 2. Então, se aqui tem o 1 e aqui o 2, na verdade o 1 está aqui embaixo. 1 está aqui e aqui o 2, aqui é o 2,5. Quer dizer, aqui é 1,5, né? 1,5, 1,6, 1,7, e aí você faz aí, né, o mais ou menos para você calcular isso aqui, tá? Isso fazendo pelo ábaco, tá? Se vocês quiserem, vocês podem utilizar aquela fórmula que eu dei anteriormente. No projeto de vocês, eu não quero olhando pelo ábaco não, tá? Eu quero calculado pela fórmula, tá? Se vocês utilizarem aqui esse outro gráfico aqui da Tigre, né? Então, vai aqui de 18 a 44, então, 33,8, né? Então, ele está justamente aqui, compreendido aqui nesse espaço, ou seja, o diâmetro requerido é de 40 milímetros, tá? Mas eu não quero, no trabalho, no projeto de vocês, eu não quero utilizando o ábaco, tá? Então, utilizem a fórmula, por favor. Até mais fácil, né? É mais fácil calcular pela fórmula. Então, dimensionar a coluna. Então, percebam que aqui ó, já é uma coluna que alimenta 20 banheiros semelhantes com as seguintes peças. Então, imagine que você tem um prédio, então você vai ter uma coluna que vai alimentar 20 banheiros iguaizinhos, tá? Cada banheiro tem bacia sanitária com válvula de descarga e uma banheira, tá? Então, você utilizando aqui essa metodologia aqui dessa tabela, tá? Você vai pegar a quantidade de aparelhos, tá? E aí você vai ver qual é o tipo de aparelho, tá? Se ele tem válvula, se são aparelhos com válvula ou se são aparelhos comuns. Então, cada banheiro, né? Então, nós temos 20 banheiros, né? Com aparelhos comuns, né? E outros aparelhos com válvula, tá? Então, são 20, então você vai ter 42% para aparelhos com uso comum, tá? E a utilização de 16%, tá? Para aparelhos com válvula. Então, esse fator, você pega ele e guarda, tá? O que é que a gente vai fazer agora? Vai consultar a nossa tabelinha da norma e vai olhar aqui para vazão de projeto, tá? Então, como é que a gente faz? A gente vai pegar os referidos aqui pela vazão de cada equipamento, tá? Então, vamos montar nossa tabelinha. Então, bacia sanitária com válvula de descarga, tá? Com válvula de descarga, vazão de projeto 1,7. Então, 20 vezes 1,7 vezes 16%, que foi o parâmetrozinho extraído da tabela. Então, fazendo essa multiplicação aqui, nós encontraríamos justamente 5,44. A banheira, né? 20 banheiras, vezes a vazão de projeto de cada banheira, que é 0,3, vezes 0,42, que é o percentual atribuído, né, a máxima provável de utilização para os equipamentos. Tá? Então, totalizando 2,52, somando aqui, tá, vai dar 7,96 litros por segundo. Como a gente pediu da coluna, né? Então, para a coluna de distribuição, então a gente utiliza esse gráfico aqui. Então, a gente tem a vazão de 7,26, a gente vai procurar aqui nessa parte aqui do meio, né? Que traz justamente essa informação que é a da vazão. Então, a gente localiza aqui, ó. Percebam que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui você faz a contagem aqui, né? É um pouco antes do 8,
e aí a gente localiza justamente o diâmetro necessário. Então, diâmetro de 75 milímetros. Se quisermos determinar o consumo máximo provável em função do consumo máximo possível, aí a gente vai fazer de uma forma semelhante, mas com a metodologia um pouco diferente. A gente vai observar também a vazão de projeto de cada peça, a gente vai localizar aqui, tá? E vai ver aqui a composição de cada banheiro. Então, cada banheiro tem a vazão máxima possível de 2 litros por segundo. Então, a vazão máxima possível vai ser exatamente 2 vezes 20 vezes. Então, a gente vai encontrar 40 litros por segundo ou 40 vezes 60 litros por minuto. Eu fiz essa continha porque eu vou utilizar 2 métodos, tá? Então, vou utilizar a informação em 40 litros por segundo e vou utilizar o gráfico utilizando essa informação em litros por minuto, tá? Então, nós temos a vazão máxima possível de 2.400 litros por minuto, e aí a gente tem esse gráfico aqui, tá? Esse gráfico é dividido aqui de duas formas. Essa função aqui, tá? Para tratar de aparelhos comuns, e essa daqui quando se tratar de aparelhos comuns misturado com equipamentos com válvula, tá? Então, a gente vai localizar aqui o 2.400, tá? Então, a gente está utilizando uso misto, né? Então, por isso que a gente vai utilizar esse gráfico aqui, tá? O 2.400 está aqui dentro, e aí a gente plota justamente essa informação aqui para obter a porcentagem máxima provável de uso. Então, em torno aqui, né, de 24%, 25% de uso. Então, para a gente encontrar a vazão máxima provável, a gente tem a informação que é de 40 litros por segundo, né, vezes 24%, então a gente vai encontrar aqui justamente 9,6. Então, percebam que a vazão calculada por esse método, né, ela foi maximizada, né? Então, a gente faz uso também do ábaco, né, do namograma, para a gente ver qual é. Tá? Então, 9,6 também deu 75, né? Deu 75, mas podia ter dado outra coisa, tá? Mas, coincidentemente, aí também bateu o mesmo diâmetro, tá? Isso é muito útil, tá, pessoal? Porque você pode fazer o cálculo por um método e saber se de repente ele atende, né? Se por exemplo, você quiser saber se todo mundo chegar em casa ao mesmo tempo e for usar, para saber se realmente vai acontecer algum tipo de pane, tá? E nesse caso você viu, né, que passa tranquilamente, que o seu sistema está bem dimensionado, de tal forma que o diâmetro escolhido, ele tanto passa por um método, como também passa pelo outro método. Ok? Só certificando aí, diâmetro da coluna, 75 milímetros. Tá? E aí vamos dimensionar por outro método, tá? Dimensionar o sanitário, aqui, esse determinado aqui, eu chamei de sanitário, tá? Mas, de repente, não é o melhor nome, tá? Então, dimensionar o sanitário de um determinado quartel, tá? Que contém 4 chuveiros e 6 lavatórios. Então, nós temos aqui os 4 chuveiros, tá? Com todos os lavatórios. Então, perceba que aqui a gente tem a coluna de alimentação e a água está vindo nessa direção, tá? Como é que a gente vai fazer? Tá? A gente vai fazer o cálculo de trás para frente, tá? Então, a gente vai começar o dimensionamento daqui até chegar no último, tá? Então, o que a gente vai fazer inicialmente? Tá? Então, a gente tem a tabela da norma, né, que indica os diâmetros mínimos necessários. Tá? Então,
Por exemplo, a gente tem um lavatório que requer o diâmetro mínimo do subramal de 20 milímetros e o do chuveiro também de 20 milímetros. Tá? O que é que a gente vai fazer para dimensionar? Tá? A gente tem a tabela de diâmetros equivalentes. Então, o diâmetro equivalente de 20 milímetros, tá? Ele requer uma quantidade de tubos com a mesma capacidade. Tá? Então, de 20 milímetros, deixa eu reformular de uma forma que dê para entender. Tá? A gente vai calcular o diâmetro para cada trecho de tubulação, dimensionando como se a gente tivesse calculando, tá? Quantos números de tubos de 20 milímetros são necessários para dimensionar os tubos aqui referenciados. Tá? Então, por exemplo, se você tem o tubo de 20 milímetros, ele consegue atender a capacidade de um tubo de 20 milímetros. Tá? Até um tubo. Tá? Diâmetro de 25 milímetros. Ele consegue atender até 2,9 tubos de 20 milímetros. E assim por diante. Tá? Quando a gente for no dimensionamento, talvez isso seja de uma forma mais clara. Tá? Então tá aqui. Vamos montar uma tabelinha. Tá? E eu coloquei a tabelinha da gente aqui, aquela que que eu referenciei agora, justamente para a gente fazer essas verificações. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer de frente para trás. Tá? Então, a gente vai pegar esse último aqui e vai dimensionar o trecho KL. Então, o diâmetro mínimo aqui a gente viu que é de 20 milímetros. Né? Então, a gente vai lançar. Então, diâmetro equivalente, uma seção de diâmetro equivalente de 20. Né? A gente viu que o diâmetro mínimo para o lavatório é 20. Tá? Então, ele tem a seção acumulada de 1. De J a I. Então, de J a I, percebam que a gente já tem aqui ó, duas seções acumuladas de 20 milímetros. Então, a gente tem a seção acumulada de 1, porque o lavatório também requer de 20, né? Então, a gente tem duas seções acumuladas de 20 milímetros. Tá? Por isso que está aqui o 2. Duas seções acumuladas de 20 milímetros requer um tubo. Então, o tubo de 25 milímetros, ele vai até 2,9 tubos de 20 milímetros. Tá? Então, o segundo trecho, do trecho JI, já pega uma tubulação de 25 milímetros. Do trecho I para H, a gente tem mais uma seção acumulada aqui, né, de 20 milímetros. Tá? E a gente vai ter uma seção acumulada de 20 milímetros, né? Aqui a gente já tinha 2 mais 1, 3 seções acumuladas. Então, 3 seções acumuladas, 2,9 já não dá, né? 2,9 já não dá, então a gente tem que partir aqui para de 32 milímetros. Então, de 32 milímetros, ele dá até 6,2. Então, até 6,2, então ele cabe. Então, a gente vai fazendo aqui, ó, trecho a trecho. Então, cada lavatório é um, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, até aqui, né, a gente também vai ter a seção de 32 milímetros. Tá? O trecho ED, que já é aqui, tá? ED. Então, mais um trecho com acumulação aqui do chuveiro, né, de 20 milímetros. Então, mais um trecho de 20 milímetros. Então, a gente tem 1 mais 6 dá 7, né? Então, 7, aí a gente já não pode utilizar, né? Porque 32 aqui vai até 32 milímetros. Então, como é 7, então a gente já tem que utilizar aqui o tubo de 40 milímetros.
tá? Então, 7 vai até 10,9, né? Então, o trecho DC, né? DC mais um chuveiro, né? Mais esse chuveiro aqui. Então, 8. Trecho CB, né? Mais outro chuveiro, 9 chuveiros. Trecho BA mais um chuveiro, dá 10. Então, todos eles aqui acabam caindo aqui no parâmetro dos 40 milímetros. Ok, pessoal, vocês entenderam? Ou ficou difícil de entender? Deixa eu ver aqui se tem mais algum. Já tem aí aproveitamento de água. Vocês entenderam, pessoal? Ou querem que explique mais uma vez? Bom, eu vou partir do entendimento que, bom, alguém falou alguma coisa aqui no chat. Alguém pode falar aí que eu não estou conseguindo aqui habilitar o chat. Alguém pode falar aí, pessoal, o que foi registrado aí no chat? Não, eu falei que eu tinha entendido. Ah, ok, tranquilo. Então vamos ver a questão de aproveitamento de água de chuva, já que, né, instalações onde não tem água, água tratada, né, a gente sempre acaba tendo a necessidade de ter água de chuva. Porém, né, mesmo em condições de urbanas, né, é interessante que a gente desenvolva essa questão de aproveitamento de água de chuva, já que a gente tem, né, certas faltas de água, né, e que realmente é uma água que está disponível e que a gente pode utilizar, né, com certas reservas, mas a gente pode utilizar, né, e deve utilizar para o bem maior das nossas cidades, já que as nossas cidades não têm um sistema público de coleta de água proveniente de chuva. Então, já que não tem, então é interessante que cada residência tenha um reservatório de água-chuva, porque aí recolhe parte da água, né? Essa água não é jogada na rua, né? E aí, né? Tem a possibilidade aí até de diminuir aí certos pontos de alagamento na cidade. Então, eu particularmente eu gosto do sistema, eu uso, tá? Eu acho uma maneira muito inteligente de se ter uma reserva de água, tá? Ela é muito rico em certos nutrientes para plantas e para o solo, tá? Então, ela é muito melhor você aguar com essa água da chuva do que com a água tratada, tá? Então, contudo, tem algumas restrições, tá? Então, segundo a norma, tá? Não deve haver interligação entre a tubulação que conduza água fornecida por redes públicas de concessionárias, ou seja, água tratada, com tubulação que conduz a água proveniente de sistema particular de abastecimento, causando aí conexão cruzada. Então, ele não está só se referindo com água da chuva, mas com qualquer outro tipo de água, com água de poço, com água, seja qual for aí o seu tipo de água, tá? Então, água de suja, quer dizer, água de chuva, água de poço, nenhuma pode ter nenhum tipo de cruzamento com a água das redes públicas. Todo o sistema ele tem que ser colocado de forma separada, tá? Então, a água pública, ou seja, a água tratada, tá? Ela pode abastecer, tá? Fontes de uso realmente com requisitos técnicos de higienização, como, por exemplo, água de lavatório, né? Chuveiro, pia de lavar prato, tá? E essa água de fonte particular, ela pode ser utilizada para fontes menos nobres, como, por exemplo, bacia sanitária, lavar roupa, né? Uma torneira de jardim, tá? Mas ainda tem um requisito, tá? Ela tem que, no ponto de utilização, você identificar com uma placa indicando
que é água não potável, tá? É interessante isso, tá? Justamente para que não caia aí num uso inadvertido de alguma pessoa que, de repente, né, foi na sua casa e fez uso de uma água que não gostaria de fazer, tá? Então, pode ser feito de uma forma bem inteligente, ó, causa até um tipo de utilização mais útil, né? Pode custar um pouco mais caro, mas de repente você pode utilizar um sistema de 2 caixas de água, você pode interligar as 2 caixas, mas utilizando aqui, por exemplo, uma válvula de retenção, ou seja, a água daqui potável abastece essa, mas a água aqui, digamos, de água de chuva, por exemplo, ela não abastece esse tipo. Então, se, por exemplo, você encheu com água de chuva, então essa caixa aqui, tá, ela não consegue ser inserida nesse sistema. Então, de repente, você pode fazer uma utilização bem inteligente aí do seu tipo de água. Ela custa um pouco mais caro, mas com pouco tempo ela também se paga, tá? E todo o sistema, ó, tem que ser, ó, privado, tá? Por exemplo, se tem uma bomba, a bomba ela só vai tirar essa água da cisterna para abastecer a caixa d'água destinada à água da cisterna, tá? E o sistema de água pública, ele só abastece um sistema individualizado também, tá? Bem, a água cinza, que aí já é um pouco mais difícil, tá? Água qualquer água não industrial que for usada em processos domésticos, como banho ou lavar louça ou roupa. Então, é uma água que, de repente, ela corresponde de 50% a 80% do esgoto residencial, tá? Que ela é uma água suja, uma água usada, que ela tem algum tipo de contaminante, tá? E que você pode, evidentemente, fazer algum tipo de tratamento, tá? E dentro desse tratamento você reutilizar, tá? Se você tiver aí algum tipo de tratamento que você garanta aí essa higienização, você pode fazer uso dessa água, já que ela representa uma quantidade considerada da água utilizada pela residência, ok? Já a água negra, tá, é o termo utilizado para descrever a água descartada, né, que possuem matéria fecal e urina, tá? Então ela contém aí, né, contaminantes aí mais graves, né? E aí para ela ter uma capacidade de ser reciclada, aí ela cai numa condição muito mais complicada. Então essa daqui muito dificilmente a gente pode utilizar, tá? Mas aí pode ser que apareça aí algum equipamento que tem essa condição. Bom, então se você tem, né, vários usos de utilização de água, então cada um tem o seu sistema separado, ok? Então está aqui ó, um desenho apenas ilustrativo, né? Aqui a gente tem água da cisterna, tá? Utilizando aqui a água da cisterna, uma que coleta aqui, ó, as águas de uso, passando aqui por um sistema de tratamento um pouco mais sofisticado, né? E sendo levado aqui para um reservatório e abastecendo algum tipo de uso não muito higienizado, tá? E um exclusivamente para água potável, ok? Então, é um uso inteligente, tá, pessoal? Uma coisa de futuro, né? O futuro das residências eu acho que passa por aí, tá?